Você mora em apartamento e quer saber como pode garantir que o seu mascotinho tenha mais qualidade de vida? Passeios e atividades são fundamentais para a saúde mental e física dos cães que moram em cidades grandes como São Paulo, né? Onde nos encontramos. Então, hoje a gente vai falar sobre como manter o bem-estar canino em ordem, mesmo vivendo em meio ao caos, né? Em meio à correria de uma cidade grande. Então, quando a gente fala em passeios, muita gente ainda pensa que é só o momento do pipizinho e do cocôzinho. Mas passear é muito mais do que isso, sabe por quê? Porque isso traz o quê? Exercício físico e além de propiciar a socialização entre a mesma espécie e principalmente propagar estímulos mentais. Já tinha pensado nisso? Quando cachorrinhos exploram cheiros de rua, escutam sons diferentes, sentem o vento bater na cara e caminham em diferentes tipos de solo, o cérebro deles é ativado e reduz a ansiedade. Isso é muito importante porque cães que não passeiam, suficientemente podem desenvolver, sabe o quê? Comportamentos destrutíveis. Então, assim, podem roer seu sofá, podem latir em excesso e até apresentar sintomas de depressão. E é claro que você não quer, né? Então, o passeio, ele também garante uma super oportunidade de conexão entre a gente e eles, entre tutor e pet. Cada cãozinho tem uma necessidade diferente e é importante sim considerar o porte e a raça do seu peludo. Então, cães em apartamentos, principalmente os de pequeno porte, podem até ter menos espaço, mas isso não significa que eles tenham menos energia, não é verdade? Muitas vezes eles precisam, inclusive, de mais saídas curtas ao longo do dia para gastar essa energia acumulada. Já as raças maiores precisam de algum espaço para correr, além de atividades mais intensas para manter músculos e articulações saudáveis. Então, raças mais ativas, como o exemplo aqui dos meus dois paulistinhas, que foram criados para caça, precisam de estímulos mentais e desafios para não ficarem entediados, isso frequentemente, hein? Um passeio monótono pode não ser suficiente para eles. Então, é preciso fazer o quê? É preciso variar as rotas, incluir brincadeiras e até treinar comandos durante a caminhada. Mas afinal, você já deve ter se perguntado, quanto tempo o meu cachorro precisa passear? A recomendação geral é que você faça pelo menos 2 passeios ao dia. Um mais curto de 15 a 20 minutinhos e outro, mais longo, de 30 minutinhos a 1 hora. Mas a duração ideal depende muito, claro, da energia do seu mascotinho. Então, o segredo é você observar esses sinais. Se o seu peludo chega em casa e continua agitado, pedindo atenção o tempo todo, sabe que talvez ele precise de mais estímulo de passeio ou outro que você tem em casa. Se ele fica relaxado e tranquilo, é sinal de que ele gastou energia suficiente nesses 2 passeios. Cães que não têm passeios regulares, eles tendem a apresentar sim comportamentos como ansiedade, eles podem lamber excessivamente as patinhas, podem chorar sem motivo aparente ou até destruir objetos. Pois é, então esses alertas são muito importantes e quando você percebe, você precisa mudar algo na rotina do seu pet. Outro detalhe muito interessante é a diferença entre os passeios diurnos e os passeios noturnos. Os passeios da manhã, eles ajudam a gastar energia acumulada durante a noite. É como se, deixa eu te explicar, fosse uma preparação para o dia, sabe? Então, o seu cachorro ele volta mais calmo e equilibrado, o que evita bagunça, enquanto você, por exemplo, faz o seu home office ou você sai de casa. Já os passeios noturnos têm um outro significado, eles funcionam quase como um ritual de relaxamento. Então, esses passeios ajudam o seu pet a gastar o restinho de energia que ainda tem, eles podem diminuir a ansiedade e facilitam uma noite de sono bem tranquila. Além disso, em cidades mais quentes, esses passeios noturnos são mais confortáveis, já que a temperatura do asfalto, nesse momento, vai estar mais amena, não vai estar aquela coisa quente, sabe? Daquele dia de sol de 40 graus. Então, nos dias de chuva, por exemplo, vale usar capas impermeáveis e fazer passeios mais curtinhos, apenas para manter as necessidades básicas, sabe? Mas também dá para investir em atividades para o cachorro dentro de casa. O enriquecimento ambiental é uma das melhores formas de estimular a mente e o corpo do seu pet sem sair de casa. Então você pode esconder petiscos em brinquedos interativos ou comedouros interativos. Você pode fazer jogos para ele farejar grãos de ração ou petiscos. Você pode improvisar circuitos com cadeiras e almofadas e até treinar comandos novos. São ótimas maneiras de gastar a energia do seu mascotinho. Então, esses exercícios para cachorro dentro de casa são especialmente úteis para quem mora em apartamento pequeno ou, digamos assim, tem menos tempo disponível para interagir
com o seu mascotinho. Falando em tempo, muitos tutores enfrentam uma rotina corrida e acham que não conseguem dar conta dos passeios. Então, nesse caso, existem alternativas sim. Os dog walkers, por exemplo, são uma ótima opção. Eles são profissionais, que acostumados com cães, que levam eles para passeios regulares, garantindo o exercício físico e o estímulo mental, mesmo quando o tutor não tem essa disponibilidade. Já as creches caninas oferecem um dia inteiro de atividades, socialização e brincadeiras, e os preços variam dependendo da região. E a gente não pode esquecer dos filhotinhos, porque os primeiros passeios são momentos decisivos de relacionamento desse ser com o mundo. Então, antes de sair para a rua, é fundamental que você tenha completado todo o protocolo de vacinas do seu pet, tá? Depois, a adaptação deve ser feita com muita calma. Então, primeiro você vai acostumá-lo à coleira e à guia dentro da sua casa. Depois você vai começar com passeios curtos e vai recompensando, o seu filhotinho com petiscos, elogios e muito carinho. Assim, ele associa o passeio sempre com algo positivo. Então, se ele for apresentado ao mundo dessa forma tranquila e com segurança, ele vai ser muito mais confiante, entendeu? E a gente não pode se esquecer do público idoso, dos peludinhos que já são sêniors ou daqueles que têm uma limitação física, porque eles também precisam de estímulos, mas em intensidade adaptada. Então, por exemplo, você pode fazer caminhadinhas mais curtas, num ritmo mais lento. Elas podem ser suficientes para manter as articulações e os músculos ativos. Para os mascotinhos que têm dificuldades maiores, os carrinhos pet, por exemplo, são uma ótima solução, porque eles permitem que o seu cãozinho continue participando dos passeios, explorando cheiros e ambientes, sem sobrecarregar o corpo. Então, isso é essencial para manter a qualidade de vida na velhice. Outro aspecto fundamental dos passeios é a socialização. Então, caminhar pela rua não é só uma questão de exercício, é também um momento de interação com pessoas, com outros peludinhos e estímulos distintos. Mas aqui é preciso muito cuidado. Nem todo cachorro gosta de contato direto. E forçar interações pode gerar estresse. Então, o ideal é observar a linguagem corporal do seu pet, permitir aproximações seguras e sempre reforçar comportamentos positivos e o adestramento positivo. Além disso, aprender a conviver com o barulho do trânsito, com bicicletas passando e motos e até com desconhecidos na rua é uma parte essencial da educação e da socialização dos cães urbanos. E quando falamos de saúde, os passeios têm impacto direto na longevidade, porque estudos mostram que cães que caminham regularmente têm menos risco de obesidade, problemas cardíacos e até doenças comportamentais. Os estímulos mentais, como cheirar diferentes ambientes, eles podem reduzir o estresse e até ajudam a preservar a memória na velhice. Ou seja, passear é um ato de amor e é um dos segredos para prolongar a vida do seu pet. Como a gente ama eles de paixão, a gente quer eles o maior tempo possível com a gente, não é verdade? Mas para aproveitar ao máximo, alguns cuidados são indispensáveis. Em passeios na cidade, sempre use a coleira e guias seguras, porque tem muita bagunça. Lembra de não sair nos horários mais quentes, porque o asfalto é quente. E você não quer queimar as patinhas do seu cachorro no asfalto, na verdade. Leve sempre água, faça pausas quando o seu mascotinho precisar, parar um pouquinho. Respeite o tempo dele para cheirar as coisas. Afinal, esse é o jornal do cachorro. A forma como ele entende o mundo é cheirando o ambiente. Mais do que caminhar ao seu lado, o passeio deve ser um momento em que ele possa explorar, gastar energia e se sentir feliz. Olha que maravilha! No fim das contas, passeios e atividades não são luxo, são uma necessidade. Os cães precisam disso sim. Aqui em casa, o Dingolino e a nossa Miss Miss Cacau, a gente quer ver eles praticando tudo o que eles queiram praticar, porque é o seguinte, isso faz a diferença, sabe? Afinal, depois de um bom passeio, eles ficam mais tranquilos, eles dormem melhor e eles ficam muito, 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 muito mais felizes. E agora eu quero saber de você, como você gasta a energia do seu cachorro? Ele prefere passeios mais longos, brincadeiras dentro de casa ou aquele momento de socialização com outros cães? Me conta aqui nos comentários, vamos trocar experiência, porque assim a gente constrói juntos uma comunidade de tutores responsáveis e que se preocupam de verdade com o bem-estar canino. Até porque eles são nossos tesouros. Concorda comigo? Então, um beijo e até a próxima!